Evandro, vacilão. Fica aí zoando. Mas ele pediu aqui, pede o pastor pra falar um pouco da conversão dele, rapidinho, superação pura. Eita, aí sim. Aí é conflito, né? Van Damme do Ó, evangélico. veio uma ordem lá de cima, né? Vou ter que... Respeitar é bom, Olha tá? aqui pra câmera aqui. Aí é brabo. Respeitar é bom, hein? Deu de quina, né? Vai contar um pouquinho pra nós? Na minha conversão, né? O Evandro, não tem como falar da minha conversão sem falar do pastor Evandro. Eu, com 11 anos de idade, eu comecei a usar drogas, comecei a fumar maconha. Aos 13 anos, eu começo a usar cocaína. E o meu primeiro encontro com o Evangelho, eu tinha 16 anos, onde me levaram a um acampamento dos embaixadores do rei. Sim. E quase me obrigaram, me levaram amarrado, né? E Evandro, a gente estudou junto, fizemos 2º grau juntos. Caramba. Então, Evandro acompanhava o Bruno, o velho homem ali, acompanhava bem de perto, sabia bem de perto da minha história, conhece bem de perto a minha família, acompanhou bem de perto a minha situação, né? Quando você falou do angu doce, eu fiquei internado. Precisei me internar depois. Eu vou chegar e lá o café da manhã era angu doce, com chamate. Caramba. Então era 6 meses, então saí de lá uma bolotinha. Era sempre magrinho, muito magrinho, rosto muito chupado. Então eu acabei engordando bastante. E aí aos 16 anos, lá no acampamento, fizeram uma fogueira e no momento do culto à noite perguntaram se você tem certeza da sua salvação, botou a galera perto da fogueira, você vai sair daí agora e vir pra cá. E eu falei, eu tô no inferno há muito tempo. É a vida que eu levo, então deixa eu ficar aqui. Aqui fiquei. Aí fizeram o apelo e ali eu levantei a mão, crendo em Jesus. Aí a igreja começou a me ajudar, começou a passar um perrengue comigo, porque eu tinha uma doença e eu não a conhecia, não sabia, né, tão complicado que era. E fiquei na igreja em torno de 1 ano, consegui ficar limpo. Fui batizado ali na 4ª Igreja Batista. Até cantar no grupo de louvor eu cantei com o Evandro. Quando eu fico olhando isso, eu falo, meu pai, isso é misericordioso mesmo. Porque eu não canto nada. E, enfim, o Evandro deve estar até rindo disso lá agora. Eu cantava bem. Porque ele também não cantou. Eu não cantava coisa nenhuma, nada. Aí, um completava o outro ali. Essa segunda aí, ó. Ai, era uma graça. Aí depois ali eu acabei voltando. E nesse período que eu tô na igreja, eu conheço a minha esposa, Letícia, e passou tudo isso comigo, e eu volto a usar drogas. Muita coisa aconteceu. Eu entrei para a faculdade com 17 para 18 anos, fui fazer odontologia, e o uso de droga não permitiu que eu continuasse. Fiz 1 ano e meio de odontologia na ocasião, precisei trancar, pedir ajuda desesperadamente. Me lembro, era meia-noite numa quinta-feira, busquei hoje minha esposa na sua casa. Você já namorava ela, no caso? Já namorava. Entendi. Busquei ela na casa dela e ela me acompanhou até a minha casa, eu muito drogado. E naquele dia acordei meus pais na madrugada e pedi ajuda para que me internasse. E depois, 3 dias depois, eu fui me internar. Isso eu estava com 19 anos. Eu fui para a clínica lá em Paraíba do Sul, Projeto Amor. Lá eu fiquei 6 meses internados, era o tempo do tratamento, né? Paraíba do Sul é indo para Volta Redonda, depois de 3 Rios ali. Foi um tempo muito bom, muito difícil, muita luta, mas que eu carrego o aprendizado, os valores que eu pude aprender ali, que nunca saiu da minha cabeça. Carrego isso o tempo todo, constantemente comigo. Aí a igreja me deu todo apoio, muito apoio. E quando eu venho, aí tipo assim, 2 semanas depois, aproximadamente, o Evandro, rapaz, tô pensando um jeito aqui, rapaz, isso é muito bom para te ajudar. E ele vai se lembrar disso.
O Evandro, naquela época, ele tinha um aeropushzinho, vai lembrar disso. Trabalhava na confecção, polígonos. Até me levou para lá, trabalhei um tempo com ele lá, uns meses com ele lá. E Evandro falou assim, rapaz, o que você acha da gente orar todo dia lá na sua casa? Falei, cara, muito maneiro, muito bom. Então, vamos ver se a gente fala com o seu pai lá, ver se ele libera. Aí Evandro conversou com meu pai liberou. E a gente começou uma oração de segunda a sexta, às 10h30 da noite na minha casa. Enchia. O terraço da minha casa enchia. Era muita gente, era algo assim extraordinário. Algo assim que abençoava não só a minha vida, mas a vida de outros no mesmo contexto que o meu. E ali a gente caminhou durante um tempo. Como eu disse, né, a luta, o conflito, né, usando essa palavra conflito, da carne e do espírito, o que está reinando, o que a gente está dando, as brechas que a gente está dando, o que a gente está fazendo. Nunca começa grande, né? Você usou essa palavra, esse termo, né? Às vezes começa pequeno e de fato nada vem do nada. A única coisa que a gente vai ver foi lá em Gênesis. Quando Deus criou as coisas. Do nada. Não é verdade? Então, tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Então, esse começo foi vindo. Quando eu tenho 21 anos, o Bruno aqui volta a usar droga de novo. Então, quer dizer, foi uma loucura. E logo assim eu caso, né? Minha esposa sempre do meu lado, sempre me acompanhando. E uma luta muito grande. O Evandro acompanhou isso bem de perto, sempre indo lá, sempre presente. E eu fui caminhando assim até meus 25 anos. Muita coisa aconteceu. E muita coisa que me aconteceu, eu costumo dizer que é o azar que é sorte. Né? Lembra Jonas? Né? Foi tirar a sorte, né? E cai nele. Né? Que azar, né? Jogado agora no mar. Mas um azar que foi sorte. Então, muita coisa, olhando para a minha história, foi sorte. Muitos apertos, muitas questões. E aí em 2010, carnaval de 2010, numa noite de sábado para domingo, na madrugada, eu já muito sufocado, a minha vontade era dar fim à minha vida, dar cabo da minha vida, e assim tentava com o uso da droga, né? Eu usava muita droga para que isso acontecesse. Minha família toda sofrendo sempre, mas sempre do meu lado, sempre me apoiando, sempre caminhando. A igreja, né, a quarta igreja, toda vez que eu pedi ajuda, sempre me abraçou. E a figura do Evandro sempre ali representando também essa igreja, esse amor de Cristo em ações o tempo inteiro. E aí nessa madrugada, porque Evandro estava em Patrocínio, pastoreando lá em Patrocínio, e Evandro já tinha passado outras vezes lá em casa, deixado o telefone dele, que já sabia, tal, sempre cheio de miguezinho, né? Enfim. Aí nessa madrugada eu criei coragem e mandei uma mensagem para ele, um pedido de socorro. E quando foi no domingo, né, aí eu disse isso para minha esposa, que tinha pedido ajuda, que se fosse preciso ia me internar de novo. E 4 horas da tarde do domingo, o Evandro chega lá em casa e conversa comigo, bate um papo comigo, fala do amor de Jesus, fala que está ali para me ajudar, me dá todo apoio. E no final ele vai, entre tudo que ele conversou, ele falou, cara, põe uma roupa, vai para a igreja, já que você quer ajuda mesmo, a igreja está aqui do seu lado. Sem contar que eu saí, né, vou me corrigir, havia uma igreja que se reunia na minha casa. Então eu saí da igreja que se reunia na minha casa. É um detalhe importante eu dizer isso, né? Não posso esquecer que isso é muito importante. A igreja se reunia na minha casa. Eu saí, parei de frequentar a igreja que tinha no terraço da minha casa, olha só. Caramba. E a igreja lá, a quarta igreja, é tipo assim, minha casa, tem a casa do vizinho e a igreja. É bem próximo, eu também não ia. Não ia. Você foi lá, tá? Não, na casa lá eu acho que não. Não? Acho que não.
E por que eu friso bem isso? Talvez alguém que está me ouvindo sentindo a pior pessoa do mundo, eu tô aqui para dizer que eu sou como você. Sou como você. E aí em 2010, nessa data, o Evandro vai lá, pede para ir para a igreja e eu vou para a igreja. Cheguei lá, o pastor pregou minha vida inteira, como vencer a tentação. A minha vida inteira, parecia que o Evandro tinha ligado, assim, se a gente fosse, mas não, o Bruno tá indo aí, prega essa mensagem aí. Vou passar os dados aqui. e rapaz, eu fiquei assim, eu só chorava. E quando eu saí da igreja, eu saí com uma bronca muito grande do pastor Anderson. E eu lembro que eu chamei ele ao final do culto, o Evandro tinha me orientado a isso, e pedi perdão a ele. Falei, quero te pedir perdão, porque quando eu parei de vir aqui, eu saí assim, assado. Foi um momento, assim, para mim, muito, muito bom, muito importante. Até para voltar a encarar as coisas como um homem, frequentando ali, olhando olho no olho. Né? Isso foi muito importante. E a vida seguiu. Cheguei em casa, usei a droga, continuei usando a droga na segunda, na terça, Evandro indo lá em casa, e eu lutando. Evandro um dia me levou em Espera Feliz numa clínica, cheguei lá, eu encontrei o Elídio, um cara que foi monitor meu lá na outra clínica que tinha recaído, e aquele cara me passou uma força assim também muito grande. Ter ido lá me passou uma força muito grande. Eu estava disposto a me internar, embora não quisesse, porque ficar distante. Por exemplo, quando eu fiquei em Paraíba do Sul, eu via minha família uma vez por mês. Eu tinha uma ligação que durava 10 minutos numa semana. Então, quer dizer, comunicação era carta. A gente dormia num cômodo 50 cabeças, não tinha nada de luxo. Se fosse jogar bola, era um golzinho de praia na Terra Vermelha, 3 para cada lado. Sabe, era uma coisa bem simples, mas muito importante. E aí eu em casa, Evandro chega em casa um certo dia, eu lembro que eu estava acendendo baseado, Evandro chamou lá. Aí Evandro chamou. Opa! Ele não é bobo, não é nada, né? Brincadeira. E Evandro chegou lá em casa e falou assim, rapaz, mas você quer ajuda mesmo? Sim mesmo, desse jeito. Assim. Falei, quero, cara, quero ajuda, claro que eu quero, pastor e tal. E ele foi e falou assim, então primeiro ele falou, me dá seu telefone. Aí pegou meu telefone, abriu assim. Falei, o que você vai fazer, mano? Os contatos tá tudo aí, velho. Foi lá e pluf, quebrou meu chip. Aí, caraca, que cara doido. Você não quer? Subiu ódio no coração, né? Já deu um bolo. Você não quer ajuda? Aí ele foi, arrancou assim um chip. Agora esse aqui é seu número. Você vai ter que cortar os contatos da ativa, lugar da ativa. E esse número era meu até porque esse número que eu uso aqui, a igreja me deu esse número, fez um plano para mim. Sim. Então, para mim não perder esse número que eu tenho ele, a minha esposa hoje faz uso dele, desse número. E aí, beleza. Depois ele vira e fala assim, mas você quer ajuda mesmo? Eu falei, miserável, quer ajuda? Acabou de quebrar o chip. Tô até com medo de falar assim. Aí, lá, olha o que você vai aprontar. Aí ele vira e fala o seguinte, pega toda a droga que você tem aí na sua casa. Aí foi brabo, irmão. Aí eu desabei a chorar. Minha esposa do meu lado chorava junto. Falei, agora o troço estreitou. Aí eu fui em determinado lugar da minha casa, trouxe toda a droga que eu tinha, segurando assim. Fui dar pra ele e falou, não, você não vai me dar, não. Aí nós oramos, jogamos no vaso, demos descarga. E a partir dali, eu vou te falar, foi uma luta muito grande, muito grande. E de eu chegar assim na porta da boca, voltar, que doideira, chorar, ajoelhar, falar com Deus, e, enfim, muita coisa. E uma outra coisa que Evandro me aconselhou a fazer era o que? Pedir perdão ao meu pai. A gente falou sobre isso, né? E foi um momento bem difícil na época. E aonde eu chamei meu pai, coitado, nem sabia de nada
do sentimento que eu tinha. Percebe essa questão da nossa forma de enxergar? Meu pai não tinha nem ideia das coisas que eu reclamava. E ali a gente pôde se abraçar, eu pude pedir perdão. E a partir dali, restaurar essa relação tão importante na minha vida como filho e agora como pai. Né? Eu tinha o Cauã, o Cauã nasceu, eu tinha 22 anos. Foi assim uma história onde Deus, né, sempre marca a nossa vida, um perrengue danado. Aquilo que comandava a minha vida era droga. Então, quer dizer, era um vivo morto. Eu era um vivo morto. Eu era um vivo morto. Agora eu sou um morto vivo para a glória de Deus. Amém. E quando, nessa luta toda, em 2010, eu não precisei me internar novamente. Já vão fez 11 anos, né? Que eu tô limpo, para a glória de Deus. Eu sempre digo isso para a igreja, já disse isso. Se um dia eu abandonar a Cristo, deixar a Cristo, eu não preciso de Cristo. O lugar onde vocês vão me achar ou me buscar vai ser num contexto da onde Deus me tirou. Sim. O conflito da carne e do espírito. Você tem vontade de usar droga? Nenhum problema. Cansei de ir na casa de pessoas, chegar lá, tá o contexto, como pastor, tá aconselhando, tá ajudando pessoas. Nenhuma dificuldade, mas se eu deixar a fonte da vida, percebe? Aí sim o Bruno vai ter problema. Não só o Bruno. Então, aí em 2010, como lá no passado eu entendi que Deus havia chamado para o ministério, em 2010 Deus faz isso de novo comigo, de chamar para o ministério. E aparentemente isso era tudo loucura. E aí converso com o pastor Anderson, né, meu pastor, sobre isso, e ele, né, todo meio assim, meio com medo, meio assim, me olhando meio de lado, de banda, né? Aí quando tipo no meio do ano de 2010, o cara me colocou como líder de adolescente. Falei, caraca, que doideira. Quando em novembro eu estava pregando na igreja. Quando em dezembro a igreja me enviou para o seminário, pagando 50% do meu seminário. E eu tinha um emprego com ganhava R$510, era 300 e pouquinho, 327, salvo engano. Aí em dezembro o pastor Fábio arrumou um serviço lá na Miraí Flores, para fazer uma entrega de flores lá. Aí eu me lembro que foi, né, final de ano. Era só um a mais, né? E quando eu acabei o último dia, a Fabrícia e a Renata falou assim, a gente vai te adotar no seminário com R$100 por mês. E quando é janeiro, minha irmã fala, vou te adotar com R$50. Que isso. O único dinheiro que eu tirei do meu bolso foi os R$27. O único dinheiro que eu tirei do meu bolso. Mesmo assim, foi só no primeiro mês. Depois abri uma vaga na associação, como secretário da associação lá na ABENF, e não podia entrar o seminarista do primeiro ano, só do segundo ao terceiro. Eles não acharam ninguém do segundo ao terceiro ano. E abriram para o primeiro ano, e sabe aquela coisa que você ouve, aquilo e você fala assim, essa vaga vai ser minha? E foi o que aconteceu. Quando abri o primeiro ano, entreguei meu currículo, fiz a entrevista, me chamaram, aí eu ganhei a bolsa 100%, e agora além da bolsa, o dinheiro, eles continuaram me ofertando, eles não quiseram deixar de me ofertar, e eu usava para comprar livros. E foi assim. Aí 2012, né, eu tive meu primeiro convite de trabalhar na Igreja Batista Aeroporto, junto com o saudoso pastor Levi Coelho. Estive lá. Isso. Uhum. E aí estive com ele lá em torno de 1 ano e 9 meses. Aí depois eu entendi que era tempo de voltar para a quarta igreja, isso trabalhando já e fazendo seminário. Aí voltei para a quarta igreja em março de 2014.
Isso tudo fazendo seminário. E aí quando é em julho de 2014, a Igreja Batista Parque dos Ipês me convida, eu no último ano do seminário, aí eu oro com a minha família, aí em agosto eu aceito o convite e assim tô lá, tem 7 anos, e eu já tenho a Beatriz que tem 8 anos, então assim, só tem que louvar a Deus, minha família, tudo isso foi restituído, isso não tem palavras, para ver aquele que eu era e aquele que eu sou hoje, tudo pelo poder de Cristo, a glória é de Cristo. Então Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus é amoroso. Então quando eu respondi, nem ama. É só isso que a gente precisa como igreja, amor. Expressar esse amor. Sim. Sim. Que história linda. O